tudo bem? Estamos aqui para mais um episódio com vocês. A nossa companheira Abigail não pôde estar aqui por motivos pessoais. E, independente disso, nós já tínhamos convidado nossa amiga Ellen. Então, olá, não estou muito acostumada com esse ambiente, né, de gravações e tudo mais, e muito feliz, né, de fazer parte desse momento. De fato, a gente está junto faz bastante tempo. E eu já fiz tanta coisa, mas aí o grande motivo, né, acho que de hoje eu estar aqui é porque eu já atuei como doula. E foi uma experiência assim maravilhosa, fantástica. Além do mais, a Ellen também é consteladora, terapeuta. Sou mesmo, o principal não falei, né? Ela é vó, por incrível que pareça, ainda não acredito que ela é vó. Eu sou uma vó felicíssima. Nossa, é tudo de bom ser vó. Mudou minha vida e foi justamente por conta de me tornar avó que eu entrei nessa jornada de ser doula, para acompanhar minha filha, e os médicos dizendo, mas a sua mãe pode ser doula, a sua mãe pode ser doula. E eu acabei fazendo então o curso, né? E aí juntei, né, as coisas, que a constelação já fazia parte da minha vida, e eu pude contribuir das duas maneiras, né? Dentro daquele esquema com as parteiras na tradição, e levando esse olhar da constelação para aquelas famílias que estavam ali se iniciando e tal. Porque que maravilha, né, poder resolver questões nossas, né, ou seja, daqueles iniciantes pais, para deixar o caminho da criança mais livre. E começa a partir dessa chegada, né, deles poderem vir ao mundo já com menos bagagem, né, dos outros, né, menos peso para os bebezinhos, porque eles carregam muita coisa. Nossa, como carregam. A gente já carregou um monte, né? A gente vem trabalhando isso faz tempo. E eles carregam, sim, muita coisa. Pelos pais, pelos avós. Então, quando esses pais têm esse olhar, né, para se conhecerem melhor, para resolverem certas questões, e às vezes são coisas do momento, né? Aquela dificuldade de se colocar frente às suas famílias, com as decisões que eles tomam. Às vezes são relações já difíceis entre mãe e filha, entre sogra e nora, e tudo isso se revela ali naquele momento do parto, né, da chegada do bebê. Então é fantástico isso. Hoje nós gostaríamos de conversar com vocês duas visões, na verdade. Uma delas é essa que a Ellen trouxe para nós, que é a da vivência naquilo que a teoria nos traz. A psicogenealogia, ela trabalha com um mapa que é delineado 9 meses antes da concepção. A partir daí você tem os 9 meses da gestação e os 9 meses depois que a criança nasceu, que é o tempo de se estabelecer. O que na psicogenealogia é determinado como projeto Samsa. Essa pessoa traz uma dor, uma questão, não precisa nem ser exatamente uma dor, mas uma questão que ninguém tem na família dela. Muitas vezes essa angústia que essa pessoa carrega, ela está diretamente vinculada ao que esse pai e essa mãe viveram neste projeto. Porque, segundo este trabalho, todos nós somos um projeto do nosso sistema familiar. E aquela pessoa que casualmente sai com alguém e pá, engravida. Isso acontece muito, né? Use camisinha. Se você que não acontece. Fizer um levantamento desta família, deste sistema, com a árvore e com o projeto correto, você vai ver que este ser, ele estava designado para ser desse sistema. E por que ele vem? Aí existe uma série de motivos, né? Não que a gente vá esperar que um novo membro ocupe o lugar de outro. Não é isso. Porque cada um, a gente fala muito isso aqui, né? Cada um tem que ter o seu lugar. Mas aquele lugar no sistema precisa ser preenchido.
aquele excluído será representado, entende? Tudo aquilo que a gente trabalha nas constelações, o projeto traz de uma forma mais fácil de você visualizar. Pessoas que têm uma certa aversão, movimentos partidários, sabe essas coisas? Que vira e mexe a gente vê. Num trabalho eu pude observar que isso tem tudo a ver com o que o pai dela viveu neste período, porque foi na época da Revolução de 64. E o pai dela participou destes movimentos? Não. Ele esteve na iminência de ser convocado. E era muito jovem. Então, aí o que a gente conclui disso? O medo da esposa e da mãe dele estavam presentes ali. E isso tudo passou para essa criança de uma forma inconsciente. Sim, mas ele captou tudo, né? Captou tudo. E aí já nasceu com isso. Então é complicado. E foi feito um trabalho de ressignificação para isso. Isso que é importante a gente trazer, né? Sim. Que por mais que você consiga detectar esse ponto, existe um trabalho que pode ser feito para que você se libere deste tormento, desta angústia. Graças a Deus tem esse recurso, que a gente não precisa continuar fazendo a mesma coisa do mesmo jeito, né? A gente pode honrá-los, pertencer ao sistema, sem quebrar nada, sem quebrar esses elos, né? Porque somos mais um elo. Muito pelo contrário, né? Só que de uma outra forma, a gente não precisa continuar sofrendo, né? Porque imagino que um bebê que vivenciou toda essa tensão e esse medo, o que ele pode ter trazido? Problema respiratório, pode se tornar um adulto com dificuldades de relacionamento em qualquer área da vida, ter medo de tomar atitudes para si, de escolher uma profissão, de errar. É muita coisa que pode vir a ser, né? Porque o medo está lá, né? Na célula, né? Tá, absorveu, porque a célula absorve. Né? Exato. Então é uma memória de dor que ele já trouxe. Sim. É como um chip, né? Que foi instalado nesse sistema. Eu penso igual o carimbo que a gente usava antigamente. Sim. Né? É uma coisa que... mais que um carimbo pode apagar, mas é como aquele pirografia, né, que a gente faz em madeira, que desenha. Eu faço essa analogia, porque você não tira aquilo, é uma tatuagem, né, é uma coisa que está lá. Então, assim, apagar não dá. A gente consegue mudar o desenho, você consegue diminuir a sensibilidade, tem muita coisa que a gente pode fazer, mas não apaga. É igual fazer flor em cima do nome do ex, né? Exatamente. Tem uma base ali. Essa pessoa existiu, ela deixou aquela marca. Mas o que a gente vai fazer com isso agora? Né? A gente vai dar um jeitinho nela. Um cachorro com esse nome aí. Mas você vê, você arruma um cachorro com esse nome, você faz uma flor, mas está lá. Você sabe que está lá. Pode ser que os outros nem percebam, mas você sabe. Então não apaga da vida, né? Mas a gente tem que trazer uma outra simbologia, dar um outro significado para aquilo, né? Você Pra tem deixar outro de ser olhar para sofrido, aquilo, exato. porque aquilo vai estar lá. Porque começa a ficar negando ex, nossa senhora, a mala já pesa, né? Já fica mais difícil. Imagina tatuado no corpo. Não tem como esquecer, né? Não. Difícil. Velho, deixa eu te perguntar uma coisa. Me explica um pouquinho o que é a profissão de doula, né? E me conta onde é que você identificou dentro desse processo as oportunidades que o conhecimento sistêmico, que o conhecimento ancestral poderia fazer, vamos dizer, pequenas correções antes mesmo que o neném chegue. Sim. Bom, doula esse termo vem de mulher que acompanha, né, que cuida. Então isso é um termo muito antigo. Então assim, eu descobri por um acaso, depois que eu já estava, né, nessa vivência, que minha avó tinha sido doula. Mas não tinha esse nome, porque minha avó
avó era a senhora que era chamada para cuidar das moças quando iam parir. Ela não fazia parto, mas ela, justamente essa diferença, ela não era parteira, ela não trazia criança ao mundo. Porém, ela fazia a sopinha, ela lavava a roupinha do neném, ela ajudava aquela mãe, ensinava N coisas, ela fazia esse cuidado. Então, assim, isso é o trabalho da doula. E iniciou, pelo menos dos conhecimentos que eu tenho, porque eu participei e aprendi com as parteiras na tradição, que são índias, são mulheres caboclas, vem daí, né, esse conhecimento. Então é um conhecimento que não é de livro, que não é de faculdade, que não é isso, é vivencial, é da sensibilidade, porque elas conseguem colocar a mão na barriga do neném e falar: esse neném não vai dar certo aqui, nós vamos ter que encaminhar, vai ter que não sei o quê. Sabe, elas têm uma sensibilidade que é coisa do outro mundo. E a fé? Gente, a fé é o guia delas. É uma coisa impressionante a conexão que elas têm com essa espiritualidade, o quanto elas confiam. Eu fico de queixo caído, sabe? Fiquei sempre, né? Quando assisti os depoimentos e os aprendizados. Então, primeiro vem isso. Aí, depois de um certo tempo, houve digamos assim, seguiram duas linhas. As doulas, que trabalhavam na tradição, com as parteiras, e todo um sistema de trabalho o mais natural possível, porque justamente não se conta com medicação, com aparelhos, equipamentos. Se conta com isso que eu disse, né? Com a fé, com chás, com indução através de pontos, como de acupuntura. Então são outras ferramentas que se usam. Uhum. E as doulas ficaram mais no âmbito junto aos médicos. Nem todos os médicos aceitavam a participação durante um período, achavam um pouco de intromissão, achavam que tinha que ser umas enfermeiras, etc. Mesmo porque há pessoas e pessoas. E tem muitas dessas doulas que foi necessário, né? Elas abriram caminho, mas era uma militância, então acabava entrando em choque com o pensamento do médico. Uhum. Porque, veja, a gente vem de um período assim, a gente tinha lá, né? Todo mundo nascia em casa com parteira, ninguém ia para o hospital. De repente, mudou esse universo. Então, parecia que esse contexto das parteiras era algo super atrasado, etc. Né? Era um olhar, assim, de retrógrado mesmo, como se você estivesse abrindo mão de coisas melhores. Então, todo mundo foi para o hospital. Aí nós entramos, que legal, porque isso é um recurso, graças a Deus tem, sem sombra de dúvidas, né? Mas aí a gente entrou no nosso país, né? Tem números que mostram que nós nos tornamos o país que mais faz cesárea no mundo. Então veja, novamente, que maravilha tem esse recurso, porém nem sempre esse recurso é usado para o bem daquele bebê que vai nascer. Muitas vezes esse recurso vem de uma indisponibilidade de agenda, porque o médico não vai estar presente, porque, ainda mais hoje em dia, aqueles pais fazem mapa astral, alguma coisa assim, astrológico, não, data seria melhor em tal dia, ou, não, eu quero que nasça nesse dia, porque assim a festa de aniversário já vai ser, enfim, dentro daquele tema. Enfim, são motivos que Bert Hellinger diria fúteis, porque é maravilhoso cesárea, quando um dos dois necessita. A mãe realmente está ali numa situação que ela poderá ter um risco, ou é o bebê, enfim, é um fantástico recurso, desde que bem aplicado. Então, como a gente passou, né, de uma situação extrema para outro extremo, as coisas tiveram que ir se acomodando. Então, eu fiz parte das parteiras na tradição da Escola Éspita, que a fundadora é a Sueli Carvalho. Ela é muito conhecida nesse universo. Ela foi enfermeira, trabalhou em hospital, etc. Mas ela é filha, né? Ela tem dentro da linhagem dela parteira e parteiro. Então, assim, ela traz realmente o máximo disso, né? Desse olhar. E aí, num dado momento, inclusive, mudamos-se o nome. Passamos a chamar sorogestas, que é mulher que acompanha a gestante. Ficou diferente porque havia essa coisa de doula que não aceitava o trabalho da tradição, doula que ia da tradição para o hospital, então ficou mais
dividido assim, porque são ambientes diferentes, né? Eu participando com a parteira, tanto que se chama parto domiciliar programado. Por quê? Porque é uma mulher que está sendo acompanhada, que ela não tem nenhum tipo de risco que se saiba. Então, assim, o máximo de segurança possível para mãe e criança nascerem bem, né? Para que a criança venha ao mundo em segurança e a mãe idem. Também. Então, assim, esse parto domiciliar, ele tem esse olhar e esse cuidado, trazendo essas questões que diferem de você pensar numa doula, de uma linha da humanização, por exemplo, que vai com equipamentos, que está em contato direto com o médico, que tem intervenção. É outro universo, tá? Então, eu deste universo hospitalar sei pouquíssimo. O que eu aprendi um pouco mais foi desse outro universo. E como eu disse antes, né, na apresentação, foi meu neto que me levou para esse caminho. Porque quando minha filha anunciou que ela estava grávida, ela vinha de uma experiência com uma amiga muito próxima e ela só falava o seguinte: eu quero uma doula, eu quero uma doula. Ok, vamos atrás dessa doula, né? Porque a doula tinha sido fundamental para essa amiga, que teve o parto hospitalar, porém natural, nasceu praticamente dentro do táxi, né? Então, assim, ela ficou em casa com esta mulher, acompanhando toda a evolução até chegar o momento efetivo de ficar o mínimo de tempo no hospital. Então, quando foi para o hospital, já foi para nascer, né? E foi fundamental toda a participação dessa pessoa que tinha esse olhar, essa experiência, dando atenção para aquela mulher, e não ali, né, numa sala, N mulheres em trabalho de parto, que vai se dando aquela olhada, ver como é que tá, mas é totalmente diferente o parto em casa, porque a mulher, o casal, eles estão no ambiente deles, né, vai ficar no quarto, na casa, onde eles determinarem o espaço físico. A gente procura ser o mais invisível possível, que é para não entrar na intimidade, para poder ajudar o mais silencioso, porque eu acho que a ajuda verdadeira é essa, né? Quem são os protagonistas da história? Quando a gente vai no hospital, o protagonista é o médico. Ele é o grande que tem que chegar, né? Em detrimento, às vezes, até da mãe do bebê, né? Porque são certas conveniências, pelo menos nesse olhar que a gente passou, né? Nós meio que passamos por isso, né? Com as nossas, coincidentemente, né? Coincidentemente, nós tivemos filhos em São Paulo com o mesmo médico. Só ficamos sabendo disso depois, mas é verdade, a gente tem as nossas histórias. Ele foi fantástico, né? Foi. Conosco, não há o que se falar. Porém, também tive minha experiência que não foi tão feliz também com ele, né? Porque eu tive uma cesárea que eu não precisava ter tido, porque foi antecipada meu bebê, né? O segundo. Por uma conveniência dessa, uma situação que aconteceu, não, vamos antecipar, então eu não consegui entrar espontaneamente em trabalho de parto, porque não era a hora dela. Então, mas você vê, né? Vê como isso é legal. Com o mesmo profissional, eu tive meu primeiro filho e no dia que eu comecei a ter as contrações, ele já havia dito para a família toda que ele não nasceria de parto normal. Realmente a criança, né, hoje ele... A gente entende. A criança tem mais de 1,95 hoje, mas já nasceu grande, né, pesado não, mas ele... E outra coisa, viu? O povo achava meu filho grande, eu não. Porque, era tão pequenininho da mamãe. Pequenininho que já era formado, já, né? Nasceu de 6 meses, mas o meu cunhado falava isso. Mas ele colocou isso, ele falou, eu não posso te colocar numa situação de ter um parto natural com uma criança desse tamanho. O risco é para a criança, né? E para piorar a situação, ele estava virado. Então não tinha como. Aí é diferente. Né? Ele estava fazendo força de expulsão com o rosto. Sim. Então não tinha jeito. Foi feito a cesárea no momento certo. Eu tive, posso falar que tive dor, porque foi muito pouco. Mas, né, fui para o hospital na hora certa, o menino nasceu e tal. No meu segundo filho,
ele me perguntou se realmente ele tinha esse tempo de gestação. Eu falei, não sei. Ele disse, então, eu acho que não. Eu gostaria que você ficasse de repouso absoluto, porque eu não vejo, né, uma situação como você está dizendo. E realmente eu perdi a criança. E aí, quando eu engravidei do terceiro, eu tive um problema. E ele queria que a criança nascesse no dia 18 de abril. O parto estava, teoricamente, a data seria 28 de abril, entendeu? 10 dias, Mas era o dia do aniversário do meu pai. E a minha mãe falava, é tão difícil, porque nascer neto e vô na mesma data, né? Porque já tinha minha irmã e meu avô, sabe? Tinha uma experiência prévia. Né? Aí eu falei, tá bom então, né? Então vamos ver no que vai dar isso. E com a dificuldade que eu vinha tendo, ele disse que eu deveria ter essa criança no dia 18 de abril. Eu falei, de jeito nenhum, não vou. O Bert tinha que estar lá, né? O Bert tinha que estar lá, né? Falei, não, antes do dia 22, não nasce. Aí ele falou, olha aqui, você lembra o jeito dele? Lembro. O risco é seu. Eu falei, eu aceito o risco. Porque mais um ariano no meu sistema familiar, eu Isso não... também. Aí eu falei, Olha que eu falei. Eu disse para ele, mais um ariano eu pulo da ponta. Porque eu não dou conta. Aí ele falou assim, nossa, e aí, bom, contei porque ele não acreditou na hora, sabe? Mas graças a Deus, deu tudo certo. Do dia 18 até o dia 22 eu fiquei assim o máximo possível com as pernas para cima. Mas graças a Deus deu tudo certo. A criança nasceu no dia 22. É um contexto que a gente sabe que cada um é um, né? Cada filho, um é completamente diferente do outro. Nós somos tão diferentes dos nossos irmãos. Mas o que nós precisamos observar é que nós também fomos gerados e chegamos neste mundo numa configuração completamente diferente deles. Sim. Né? Então, eu vim nessa época, numa época, né, lá, depois o meu irmão já era uma outra situação. E os pais, eles vão aprendendo, né, gente? Porque a Ellen não tem irmãos, né? E eu não tenho filhos. Pois é. Então, mas você teve irmãos. E você sabe que um é completamente diferente do Eu outro. tive um irmão, né? Da mesma mãe, e tem uma irmã, só pro lado do meu pai. Né? Sim, somos diferentes. É que agora a Ellen estava comentando, né? E aí entendi perfeitamente qual é o papel da doula, né? Ou melhor, de quaisquer configurações, talvez a que mais me cativou foi essa doula raiz aí, entendeu? Essa que... Se você fosse para ser pai, você iria buscar. Essa do primitivismo, aquela que extrai o conhecimento a partir de toda uma percepção, né? Sim. Então eu achei muito legal. E eu estou fazendo um acompanhamento de um sistema que vai trabalhar uma transição, e aí a pessoa em questão não tem o menor conhecimento sobre nada a respeito de como foi a gravidez, etc e tal. A única coisa que a pessoa sabe é que foi um temporão, nasceu 19 anos depois do último filho. E aí eu falei, bom, eu preciso de informação. E aí eu fui lá conversar com a mãe. E aí a mãe me trouxe muitas informações importantes. Mas uma que me chamou a atenção, e aí eu queria perguntar um pouco do que você viu dos depoimentos e tudo mais. Primeiro que ela foi para o médico,
achando que era um sintoma de menopausa. E aí o médico virou. Aí o médico falou, não é menopausa, é gravidez. A mulher quase caiu. 19 anos depois, com certeza, né? Ela tinha 47 anos. Sim. Quando fez o parto. Nossa. E aí, o que ela estava me contando é que ela sempre teve partos normais, mas por conta de ter 47 anos e o filho ter 5,2 kg, Deus é pai. Típico também, né? tinha que ser no hospital, tinha que ser, mas todos os outros foram parteiras, né? E dentro dessa cultura que você falou tradicional, né? Essa cultura cabocla, porque eles eram da zona rural, então é uma cultura cabocla, né? Sim. E aí muitas vezes, desculpa te interromper, tem até uma parteira que é daquela região, que já fez o parto de todos os filhos, ou de alguém. E algumas de geração, né? Geração, exatamente. Fez o da mãe e dos filhos da mãe, né? Sim. Mas o que eu estava achando interessante é porque qual é a questão que a gente está trabalhando? A autossabotagem. E aí eu não sei porquê, por uma intuição, eu falei assim, eu preciso entender esse processo de gravidez. E a mãe parou de trabalhar depois para fora, ficou só para cuidar desse menino. Foi o único que ela fez isso. Entendeu? E hoje é uma pessoa que se auto-sabota quando está bem próximo do sucesso. Eu acho que não dá pra gente, não dá pra gente dar o diagnóstico, Claro né? Porque a gente nunca imagina onde vai dar no trabalho. Mas a gente tem, assim, algumas possibilidades ou algumas coisas que a gente já viu, né? Então, assim, o quanto essa mulher, apesar de ter tido essa criança e ter aceito, né? Porque ele veio ao mundo, então ela aceitou esse filho. Claro. Mas o que foi para ela ficar grávida 19 anos depois, aos 47? Vamos pensar, não sei a idade dessa pessoa, mas há X tempo atrás, que não é muito. Atrás, vamos dizer assim. 30 anos acho que já menos, mas também depende da família. Isso é motivo de vergonha. Ela porque comentou dentro isso, desse universo, as mulheres. Isso. Isso é a prova viva de que aquela mulher fez sexo com o marido, no caso. Mas ainda assim, né, não é uma coisa bem, né? As mulheres Olha que interessante. sofrem com muitas coisas, né? Olha que interessante você estar mencionando isso, porque dentro do processo da entrevista que eu estava fazendo com ela comentou isso. Eu falei assim, mas foi tudo bem? Assim, né? Ela pegou e falou assim, o meu sogro veio brigar comigo. Onde já se Uau, viu, né? Pois é. Está usando meu filhinho. Abusando, né? Abusando. Mas assim, a questão religiosa, por exemplo. Também. Nossa, isso era terrível. Tinha que esconder. Então pense, digamos que tenha sido assim, a gente não sabe, né? Mas digamos, por mais que internamente ela até ficou feliz, né? Mas pode ser que ela ficou com ele, a gente não sabe, mas digamos que ela tenha ficado feliz, ela própria. Mesmo assim, ela tinha que enfrentar as pessoas do lado de fora, né? Então, assim, como esse bebê captou isso dentro dele? Vergonha, medo. Exatamente. Como é que eu posso aparecer? Será que eu Se posso eu aparecer? for? E Então. se eu aparecer? O que vai ser? E se eu fizer sucesso? Já pensou? E aí, como é que fica? Eu não posso estar no protagonismo, porque se eu for estar no protagonismo, eu vou ser atacado. Exatamente. É mais ou menos nessa linha que eu comecei a olhar. Exatamente. E também, por exemplo, se eu tenho sucesso, como que eu posso ter sucesso se internamente a minha mãe abriu mão de tudo para ficar comigo? Então eu não posso sair desse entorno porque eu não posso sair de perto. Ela fez tudo isso por mim. Como é que eu vou sair? Eu tenho que ficar perto. E você assumir a sua prosperidade, a sua vida e para a vida é quebrar certas coisas, né? Sim. Que eu não sei como é que é a situação lá, mas enfim. Mas você me perguntou antes qual foi a conexão que eu fiz, né, entre as coisas. Então, assim, a primeira coisa que eu adorei, que os nossos encontros, eu acredito que isso continue até hoje, porque é uma tradição, sempre às terças-feiras as rodas com os casais gestantes, né, e grávidos, casais grávidos, como a gente fala.
E essas rodas, é tudo isso que é partilhado. Então, por exemplo, essa semana tivemos um parto aqui das gestantes que frequentavam a roda. Então, tudo o que aconteceu naquele parto é contado para as outras. Então, não é um aprendizado, uma vivência de algo que alguém disse, não, alguém viveu. Então, a parteira conta a versão dela. Um pouco depois, quando esse casal já está, né, mais ambientado, muitos voltam. E é uma delícia, porque já vem com o nenenzinho e contam o mesmo parto da perspectiva que eles vivenciaram. Então, assim, isso eu já fiquei encantada. Depois tem justamente isso da inclusão. Porque tudo é olhado dentro, não é falado como sistema, mas é de onde vem esse casal? A ancestralidade. A palavra ancestralidade, ela está o tempo todo sendo mencionada, porque é esse olhar. Porque dá na mesma entre sistema e ancestralidade. Claro que sim, é só o termo, né, que está sendo usado. Então, eu falei, gente, acho que eu estou num lugar seguro para mim. Apesar de que sempre a parteira e a Camila, que eu amo essa menina, ela brincava sempre comigo que o dia que eu cheguei na roda eu parecia assim um bicho assustado, porque os olhos instalados, o que eu estou fazendo aqui, eu não entendi absolutamente nada daquilo. Eu imaginava, como assim alguém vai ter um bebê fora do hospital? Eu já nasci no hospital, então quer dizer, para mim a realidade era essa. Então eu fui tendo que quebrar assim, sabe, conceitos e ideias. Eu sou toda do limpinho, do sujinho, eu ficava imaginando Jesus amado, aquele sangue todo da hora do parto, o que nós vamos fazer com aquilo? Imagina isso na minha casa, não vai rolar. Eu até que chegou o grande dia de eu participar de um parto, efetivamente, porque a gente tem, né, vários encontros, aulas, a gente, né, aprende várias coisas, para daí você ser convidada a participar. É mais ou menos como uma double step, né? Porque é isso, você vai ter que aprender fazendo. Então, quando você chega, você não vai direto, né, para a cena, a gente fica nos bastidores. Então, assim, eu fui para a cozinha, fazer a comida que precisava para aquele momento, os chás que seriam utilizados, ferver o equipamento. Então, eu queria saber o que estava acontecendo e a parteira falava, você pode ficar lá, que a hora que for para você entrar, eu te chamo. E eu curiosíssima, né, assim, para saber. Depende do momento, né? Às vezes é para acalmar, às vezes é para acelerar, então depende, né, do que vai. Mas é tipo chá que a gente conhece, camomila, erva doce. Esses muitas vezes para depois, chá de canela, chá de pimenta do reino, que é para justamente quente, né? Então ele acelera se precisa, porque às vezes dá umas baixas, né? A gente percebe que a mulher começa a cansar, enfim, então depende do momento. E tem também os chás que são para o pós, que são cicatrizantes, calmantes para a pele, né? Então, assim, é muito legal, muito mesmo. Então, a gente procura deixar tudo isso pronto, até que chegou efetivamente, o bebê nasceu, um bebê lindo. Tudo fluiu maravilhosamente bem, graças a Deus. E muito bem, a cena do parto aconteceu, toda aquela imagem que eu tinha, né, de tudo aquilo, fui eu com os lençóis para o tanque. Gente, mas era isso? Nossa, eu imaginando assim, uma cena de terror, entendeu? Uma coisa assim. Um jorro, né? Não, dá trabalho, né? Não vou dizer que não dá trabalho, mas é tranquilo pra minha ideia, né? Então, assim, depois, logicamente, me acostumei com isso, né? E aí tem N imagens, né? Enche banheira. Quantos partos a gente não enche banheira? Porque a mãe imagina que ela vai ter um parto na água. Porque sim, é muito legal e alguns dão muito certo. Mas tem alguns que quando a gestante vai para a água e está já num pique bacana, retrocede. Então o que a gente entende? Não é para ser na água. É uma criança que ela vem da terra, ela vai vir para a terra. Então não é a água que ela está querendo, a mãe está querendo água, o bebê não está querendo. Então o que a gente tem que escutar? Então a gente vai trabalhando muitas coisas, né? Vai quebrando muito assim, porque eu acho que já vi muitos, né, em que esse protagonismo muda, né? Então, assim, no hospital, o grande protagonista, o médico. Aí, graças a Deus, isso mudou, as mulheres começaram a ser ouvidas. Olha, eu não quero que seja feito assim. Existe ali que você faz uma carta, né, para dizer o que você aceita, o que você não aceita. Mas, mesmo assim, muitas vezes extrapola esse protagonismo para a mulher. Então, ela leva uma equipe, né, maquiador, filmador,
tudo programado de uma maneira como se fosse quase um show, né? Então, É um quem evento. é um evento. Então, Mas quem não é a nesse protagonista? A E mãe. cadê o bebê? Como é que fica esse bebê? Então tem que... E eu vejo assim, não exatamente do mesmo jeito, mas um pouco mais próximo dentro das constelações, dessa troca entre marido e mulher. Claro que ali os dois chegaram juntos, a gente conhece a teoria, então é uma troca que fica bem próxima. Entre mãe e bebê sempre é a mãe e o bebê, mas nesse momento é muito ajustada, porque essa conversa ela tem que ser vista, não, nem só um nem só outro, mas a mulher ainda tem voz, né? Ela está aqui com a possibilidade de dizer não quero isso, estou cansada, por favor alguém me ajude. O bebê não, ele está lá dentro. E muitas vezes em situação que de fato o cansaço da mãe e o bebê está lá, ele já está no canal. Como é que faz agora? Não tem volta. Ele já está no canal para nascer. E quantas mulheres enfraquecem nesse momento? E não estou dizendo isso de forma alguma num julgamento de que ela não deveria. Não, às vezes está extremamente cansada. Porque tem partos que são longos. Até esse bebê, ele tem uma descida vagarosa, né, difícil para a mulher, nem todas têm um preparo físico adequado, ou os medos que não foram trabalhados ao longo, né, da dos vida 9 meses, e dos né, 9 meses. eles aparecem nessa hora. O medo de ser mãe, de adultecer. Porque é isso, inconscientemente, eu não vou dar conta. Até agora eu fui cuidada, minha mãe estava aqui. Como assim? Eu agora vou cuidar? Não é com essa clareza de perguntas, mas os sentimentos São bem brotam. próximos disso, né? E é muito legal. Então isso tudo foi vendo o quanto a gente pode trabalhar no antes. Né? O nosso trabalho com a constelação, Sim. esse medo vem de onde? Qual é o medo de adultecer? O que você acha que pode acontecer? Então uma coisa que a gente sempre procurávamos trazer nas rodas, dentro, né, do possível, porque a roda é espontânea, os assuntos surgem, não é programado o assunto, isso é outra coisa super bacana, era trazer isso. Você tem algum medo? Que medo que é? Quando você tira esse medo para fora, você consegue olhar para ele vai tomando uma outra proporção, porque você tem a possibilidade de entendê-lo, de buscar uma ferramenta para lidar com esse medo. De onde vem esse medo? É seu mesmo? Quantas moças, né, porque a maioria ali são mais moças, né, são jovens, com medo de dar à luz. Mas quantas não são as mães, né, que estão ali para ter o bebê e que têm um medo que não é delas? Quantas mulheres nesse sistema morreram dando a luz? Justamente, Né? muitas. Então, quando você tem esse recurso, essa ferramenta de trabalhar esse sistema familiar nas suas dores e consegue trazer para essa sua cliente que isso já foi, isso ficou lá atrás, foi a sua bisa, foi, né, a tia-avó, isso não faz mais parte desse sistema. Essa foi a história dela até aquele ponto. Ela já pagou as contas até ali, né? Então a gente não precisa mais estar repetindo aquele padrão. Já está pago isso. Mas né? ao mesmo tempo que isso é super incrível e a gente pode ressignificar, também tem dentro das constelações aquela questão do pertencimento e onde entra a boa e má consciência. Sim. Né? Então assim, para pertencer a gente faz qualquer coisa. A gente sabe disso. E nesse momento também a gente faz. Então você internamente gostaria de uma situação, mas você não consegue dar conta de fazer aquilo. Por exemplo, tem famílias onde as mulheres já começaram a nascer no hospital, foram de cesárea. Como que agora tem lá uma terceira geração e essa menina aparece com essa ideia de ter parto natural? Que dirá em casa? Meu Deus, é uma revolução. É. E às vezes, como bancar isso? Algumas conseguem, algumas não conseguem. Não tinha nada físico, nenhum impedimento físico. Porque vai muito além disso, né? Então o pré-natal é importantíssimo e não deve jamais deixar de acontecer. Mas o acompanhamento emocional tem que seguir junto, né? Porque muitas vezes não acontece da maneira que poderia, que todos desejavam, ou que pelo menos o casal, né? Que é o mais importante naquele momento, não são os avós, né? É. E os avós interferem muito, né? E o vô? Pois é, a gente interfere bastante, é verdade. E
às vezes eles não conseguem fazer o que queriam. Às vezes chega muito próximo e não consegue. Mas eu sei que a minha bisa, quando veio da Itália, ela era parteira, porque foram morar no sítio, né? E ela era, sim, parteira, muito boa. E interessante, né? Não temos nenhum médico obstetra na família ainda. Pois é, ainda, né? Não se sabe, mas enfim, vem Eu achei muito relevante quando você falou sobre os protagonismos e sobre essa relação de proximidade entre o tomar e o receber, como você fala assim, a mãe fala, mas a criança não. E aí, por isso que eu falei, eu achei muito relevante essa fala do Raiz, porque ela sabe interpretar o bebê. E aí, veja só a importância desse papel dessa doula, ou dessa parteira, porque ela está interpretando e ela está dando voz a esse ser. Sim. E olha que coisa importante, olha que coisa relevante. Ele nem chegou e tem lugar. Ele tem lugar, tem exato. lugar e tem alguém dando voz a ele, né? Exato. Isso precisa ter esse olhar, porque senão Legal. a gente volta naquela frieza do que está importando. Isso. O que mais importa, né? E não está se olhando para porque essa criança já está trazendo informações de quem ela vai ser já dentro da barriga. Mas tem que ter esse olhar, tem que ter mesmo essa sensibilidade para se perceber isso, né? É mais quietinho, é mais agitado. Como que está sendo a mãe? Como que está sendo? O que está acontecendo nesse entorno? Você falou de criança que senta. Uma das leituras de criança que senta tá pronto o meu entorno para eu chegar? Vocês não têm coisas aí para resolver? Eu vou sentar e esperar. Quando vocês se resolverem, pode até ser que eu vire. Não, mas o meu... É ótimo. Mas é Isso é excelente, né? Mas o Sim, meu não, mas ele estava com muita pressa, porque estava saindo com o rosto. Não, ele queria vir, ele estava ali, né? Ele tá pondo a cara no mundo, né? Ele chegou para realizar, E né? não é? Chegou. Então, mas eles já dizem muita coisa, é muito legal. Mas isso, me lembrei, né? A gente falando aqui, eu me lembrei de uma situação de uma família justamente de boa e má consciência. O casal, novos ali, formados, tinha uma pegada justamente voltada com o trabalho que eles escolheram para as questões ambientais, para esse contexto mesmo, muito preocupados com essa área, né? E vinham de uma família, acho que eu não sei exatamente o trabalho do pai e da mãe, mas eram trabalhos comuns, assim, formações que eu acho que a mãe era professora, nada de diferente, os trabalhos deles já eram diferentes. E a família tinha um sítio e eles viviam muito lá, que era do lado da moça, né, da gestante. Então eles definiram que eles iam ter o bebê naquele sítio. Maravilha, fomos nós para o sítio, trabalho de parto acontecendo, fomos muito bem recebidos na casa e o trabalho de parto começou. E a madrugada foi adentro. Muito bem. Esta avó, ia ser, acho que o primeiro neto no caso, já não estava muito feliz com a escolha da filha de ter um parto normal, porque ela vinha de experiências de cesárea. Os dois filhos, não tenho dilatação, não acontece, os dois cesárea, não sei mais quem, todo mundo na família. Esta moça, que já tinha uma visão, né, dentro dela diferente, o casal decidiu, não, a gente vai ter parto natural, domiciliar. Pense a barreira A quebra de na barreira. casa dessa avó, veja bem, porque não era nem na casa deles, né? Porque o território fala muito, né? Muito, né? Tem uma importância muito grande, que como você disse, da escolha, né, da sua avó, a frieza do território do hospital, né? E é um contraponto com o que é a sua casa, né? Bom, enfim, mas pelas circunstâncias foi eleito ali aquele lugar que para eles tinha um significado, etc. e tal. Bom, estava tudo bem, estava evoluindo, só que a evolução estava lenta, não estava a contento. Esta avó começou a ficar nervosa. Ela começou a ficar nervosa porque já devia ter nascido, porque parto no hospital não demora tudo isso, bebê não demora tudo isso para nascer. Isso é fake news. Partos, ninguém sabe quanto tempo. Tem parto de 4 horas e tem parto de 24 horas, de 30 horas.
E tudo isso pode ser muito bem acompanhado, porque depende se rompeu a bolsa, se não rompeu a bolsa, como está o batimento do bebê que vai sendo acompanhado, como que está o vigor dessa mãe. Tem N fatores que estão sendo vistos. Enfim, nesse caso, estava tudo bem. Só que ela começou a pressionar. Esse bebê não está nascendo, esse bebê não está nascendo, eu vou chamar a médica, minha filha não tem que ficar aqui. A menina travou. Foi muito difícil para ela. O dia clareou, ela não se conformou, ela encontrou a médica, que era a médica deles ali. A médica disse, traz ela para o hospital, claro, vamos ver o que está acontecendo. Porque para essa mãe, a filha dela estava em perigo. E se o bebê não tinha nascido ainda, ela estava achando que a filha ia morrer e a neta ia morrer. Então pensa dentro dela, né? Como é que as coisas foram evoluindo. Não importava o que a gente contasse, o que a gente explicasse, o que a gente mostrasse. Ela não conseguia. Chegou num ponto de ficar muito difícil, a gente teve que realmente se retirar. Mas antes disso, a parteira chegou junto do casal e disse, bom, a situação é essa, né? Se vocês quiserem, tá tudo bem, a gente pode continuar esperando. Mas, nessa condição que a sua mãe está conosco aqui dentro, está ficando insustentável. Então, vejam bem. A menina disse, não, vou para o hospital, A mãe, conversando com a médica, estava tão nervosa que ela chegou para a médica e ordenou que a médica fizesse uma cesárea na filha, para acabar o risco, para acabar logo com aquilo, porque não tinha cabimento o tempo todo. A médica precisou dizer, calma, a partir de agora então quem está no comando sou eu, né? Muito bem, eles entraram com a mãe, no caso a avó, extremamente nervosa, alterada, fora, né? Conseguiram segurar, porque ela queria entrar, né, junto na sala, né, de parto, e a médica viu que a situação era, gente, o bebê só falta nascer. Então vamos fazer o seguinte, vamos acalmar, que tá tudo bem, que esse parto vai ser normal, vamos lá, você consegue. Que maravilha! Ela conseguiu sair, né, na má consciência, porque ela estava se encaminhando para uma cesárea desnecessária. Não estou criticando a mãe, ela tem lá os motivos dela, ela queria proteger a filha e o neto, isso não vem ao caso, mas o fato é, nesse caso eles conseguiram, mas muitos não conseguem. Aí aquela mãe não tem dilatação, então são essas coisas que acontecem, né? Porque ela não relaxa. Como que ela vai fazer diferente? Então, se a gente trabalhar antes, é possível. Aí, eu acho que, eu não conheço as pessoas que você está citando, mas eu acredito que existe uma dependência emocional muito grande, não trabalhada dessa mãe com essa filha, com ela mesma, com certeza com a mãe dela, porque não é possível uma situação que foi tão trabalhada anteriormente, na hora H, acontecer isso. Né? Mas alguma coisinha ficou, né? Por isso que eu disse. Eles conseguiram superar. Então você vê, eu acredito que eles estavam no nível, né, de entre os dois, né? Porque isso é muito importante, né? Essa conexão do casal para receber esse bebê. E eu acredito que isso tudo cooperou muito, tanto que eles conseguiram fazer diferente. Mas tem casos que não, que ficou alguma coisa ali guardada, né? Que não foi trabalhada. O problema é que esses sentimentos vão repercutir depois no relacionamento de todas essas personagens. Sim. Porque vamos dizer que essa criança está em boa consciência de ter um parto, tal qual seus pais, ele está plenamente alinhado com os pais. Mas os pais não conseguiram segurar a onda e atenderam a avó e tiveram a cesariana. Como é que começou essa relação do neto com a avó? Pois então, né? O que essa criança está representando dentro desse sistema da avó? O que ela está compensando dessa relação entre essa mãe, né, e essa avó? Porque é isso que ela está fazendo, né? Exato. Ou dessa avó com a mãe dela. Ah, pois então, temos que olhar para trás. Então, quando a gente faz esse trajeto do olhar para trás no antes do bebê chegar, ou seja, durante, né, os tais 9 Provavelmente a meses, confusão não vai acontecer não vai agora, acontecer, né? Não precisa. Isso não significa, é bom deixar bem claro, que quando a gente faz uma constelação, a gente muda aquilo que é para ser, porque é para ser, é para ser. Nem todo bebê que os pais fizeram constelação e ele estava sentado, o bebê vai virar. Acontece de virar, mas acontece também de não.
Porque tem fatores múltiplos, não é verdade? Às vezes a gente constela só a mãe, a gente não constelou o pai, porque o pai não estava de acordo em fazer uma constelação. Então a gente só trabalhou metade, por exemplo, né? Mas a constelação, ela tem um poder imenso, porém depende das pessoas. A gente vai e apresenta, olha, é isso. O que as pessoas que receberam essa informação vão fazer com ela? Então a gente depois não pode dizer que não deu certo, depende do que eu fiz com aquela informação. Exato. E depende de como eu fui para essa sessão, a abertura, depende de uma série de coisas. Né? Eu sempre digo isso, eu sei que você também diz, o quão disposto você está a aceitar aquilo que surgir, porque não sempre vai aparecer. Exato. Dentro da teoria, nós temos assim tanto que a gente sempre mostra aqui, né? Nós temos uma noção, estudamos a teoria, utilizamos a teoria nos trabalhos, mas a gente também sempre diz, o campo é soberano. Às vezes, você tem pautado em toda uma teoria que quando chega na hora, não é o pai, é o avô materno, entendeu? Então a gente precisa estar aberto para as múltiplas possibilidades do trabalho. Assim como as doulas dão voz às crianças a partir da sua experiência de percepção e sensório, né, e sensibilidade, na verdade o facilitador ele dá voz para o campo. Exato. É verdade, a gente é tradutor, na verdade, né? A gente faz uma função de tradução. Exato. Sim, e o campo, ele não vai, a gente falou isso da outra vez, né? Você não é uma tabelinha que, isso, mais isso, mais isso, mais isso, mais isso. Aí assim, ótimo, mas às vezes o campo fala, olha, então lá na teoria diz que isso, mais isso, mais isso, mais isso, pode ser isso, mas o campo vira e diz assim, não, vai ser aquilo. Mas nesse caso não é o que está acontecendo aqui. E surpreende a todos, a nós inclusive. E aí, o que a gente faz? A gente interpreta. Então, que graças a Deus somos todos diferentes, né? Isso nos diferencia até dentro do nosso próprio campo. Sim. Gente, esse papo parece que a gente está conversando há horas, né? Pois é. Nossa, aí a gente vai conversando, eu vou lembrando de N situações. A situação de casal. O casal foi muito legal isso. Eu não estava presente no nascimento. Eu fui no dia seguinte, logo cedo. Porque a gente se revezou, porque foi longo, né? Foi uma situação longa e não tinha lugar para ficar, então enfim, tivemos que fazer assim. Mas aconteceu do casal já não estava junto quando surgiu a gravidez, mas eles assumiram que teriam um bebê. Mas é lógico que uma situação dessa traz dor, né? Houve lá situações entre o casal que não tinham sido plenamente resolvidas, na verdade, né? Eles conviveram muito bem, estava tudo certo, né? Porém, chegou o dia do parto. E aí, para melhor situação, ela foi para a casa o apartamento onde eles viveram, porém já não estavam juntos nessa condição, né? Porque precisava ter o bebê. E ali era o lugar que foi eleito, que era o lugar que era comum aos dois. Tinha tudo para dar certo. Rompeu a bolsa. E nada dessa gestante evoluir. Não acontecia nada. E aí? Quando a gente tem uma bolsa rota, tem um relógio que está ali contando, né? Exato. Então tem um limite de segurança. Como nada acontecia, a parteira sempre falava assim, chegou o momento daquela conversa. Chamava cantinho, né? E aí pontuou, olha gente, a situação é assim, nós estamos aqui no deadline, ou vocês se entendem e a gente vê o que a gente consegue fazer, porque provavelmente a gente vai ter uma resposta, ou nós vamos direto para o hospital, porque eu não posso colocar mais em risco, mas eu acredito, pelo que eu conheço de vocês, porque tem esse acompanhamento da parteira e tal, se vocês tiverem uma boa conversa, isso vai se resolver, porque a gestante comentou alguma coisa com ela, né, então ela tinha ali um gancho. O casal se reuniu, juro, parece brincadeira, mas não é. O casal se reuniu, ela contou para ele o que realmente, né, ela tinha ficado magoada de certas coisas, ele se pediu desculpas a ela, que ele jamais imaginou. Então houve esse entendimento entre eles e vice-versa também. Deve ter alguma coisa que ela também precisava olhar para o lado dele, mas ali naquele momento era ela, né? Precisava vir em primeiro lugar. Eles se entenderam com muita verdade no coração. Então começou a evoluir. O que não havia dilatação começou a dilatar
quando o neném nasceu, em casa. Até em termos de tempo de bolsa rota, foi até um pouco além do que normalmente se permite, mas estava em evolução. Não tinha por que parar aquilo, né? Não havia situação que apresentasse um risco. O neném nasceu de parto natural, domiciliar, depois dessa conversa. Então, olha que poder desse entrosamento, o quanto essa criança estava ali a serviço, porque ela tinha tudo para chegar, mas precisava desse entendimento, para que ela viesse num ambiente que ela merecia, de respeito. Porque até então tinha mágoa ali, não tinha respeito, tinha alguém ali que não estava se sentindo respeitado, e ela é fiel a isso, né? Então foi maravilhoso. Deu tudo certo. Ai, se todas as pessoas nesse momento decisivo pudessem ter esse conhecimento, Nossa, sabe? nem Nem que for no hospital. Lógico, não importa. Né? Não importa não onde, para ter esse coração leve, porque o coração estando leve, tudo flui melhor. Exato. E no caso específico, a gente precisa dilatar. Dilatar é relaxar, né? É. E se você não sente que seu parceiro está com você, no caso da mulher, se não está havendo essa conversa, não está se sentindo respeitada, cadê o meu lugar nessa história? Como é que fica? Né? Então aí, como é que está essa troca? Mas olha, mas é lindo de ver isso, né? Porque parece que a gente está inventando. Não, tem nome, CPF, tem tudo direitinho. Então, assim, é muito, muito, muito lindo. Então, isso encanta, né? Isso encanta. Você tem que dizer que você fechou com chave de ouro com esse episódio que você nos contou agora. E você trouxe uma reflexão muito importante para os casais que ainda irão ter filhos, independente de qual método, conheçam de repente isso, sem preconceitos. Olha que coisa interessante, você ter um acompanhamento emocional, sensorial, né? E de harmonização, né? Porque você disse que bom que as pessoas tenham essa consciência. Que bom que as pessoas preparam um ambiente favorável a essa pequena vida que acaba de chegar. Sim, que traz uma história, né? Exato. Que nem a gente pensa que é um livro em branco, mas não. Claro que não. Tem um prefácio ali, né, digamos. Tem uma página, né, tem, enfim, muitas páginas em branco, mas tem um prefácio ali. E que a gente faça que os vínculos presentes sejam muito mais afirmativos do que dolorosos ou de representação do que, infelizmente, não deu muito certo nesse sistema. Sim, é verdade. E ter essa abertura, ter esse olhar das pessoas que estão ali acompanhando é muito importante. Como você disse, não importa se vai ser, de que maneira esse neném vai chegar. Ele vai chegar de algum jeito, né? Mas importa esse olhar, né? Que vai além daquele momento, assim, né? Que tem uma amplitude, assim, isso é bom. A Ellen vai criar agora, a gente não tem o direito sistêmico, a pedagogia sistêmica, ela vai criar agora a doula sistêmica. A doula sistêmica, o pré-natal sistêmico. Olha essa pintura. Eu brincava que ele era consteladoula na época. Consteladoula! É que depois mudou o nome para sorogesta, ficou mais difícil de encaixar, mas enfim. Ai, Ellen, eu estou muito feliz de você estar aqui conosco. Muito obrigada, viu? É uma colaboração imensa com o nosso trabalho e espero de verdade que você volte muitas vezes, né, com outros temas. A Ellen também é consteladora há muitos anos, muito estudiosa, então nós teremos muitos temas para conversarmos juntos aqui. Eu agradeço imensamente. Primeiro que eu adoro vocês. Segundo porque eu adoro quando a gente pode fazer constelação, porque isso é um presente, né? Poder trazer esse novo olhar, né? Para as pessoas. Eu fico tão assim preenchido, não cansa, né? Quer dizer, é interessante, parece que renova, né? A gente acorda, né? Quando faz a constelação, é interessante. Mas eu sou muito, muito grata mesmo. Obrigada. Que bom, nós também. Nós também, com toda certeza. Então, Biga, beijo pra você. Beijo. Melhoras. E a gente espera você na semana que vem. E a todos vocês, muito obrigado por estar acompanhando. Mandem suas dúvidas. A Ellen vai estar com a gente. E o que for possível, a gente vai responder juntos.
Legal. Tá bom? Muito obrigada, gente. Tchau. Tchau, pessoal. Tchau. Até mais. E aí, tá gostando do nosso canal? Curtiu o episódio? Então não vai se esquecer de se inscrever, curtir, comentar e compartilhar. E para que você saiba de novos episódios, ativa o sininho.